Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta para falar um pouco sobre o projeto de prevenção contra incêndios. Especificamente hoje o nosso assunto vai ser saídas de emergência, que está lá na IT11. Só que para o vídeo não ficar tão longo, eu dividi em duas partes. Então, nós teremos uma segunda parte que eu vou gravar em breve e colocarei para vocês, ok? Mas, antes de irmos para o nosso conteúdo, o nosso recado de sempre, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, gente. Dá uma força, se inscreve no canal, clica no sininho, ativa as notificações. Perfeito? Então vamos lá, vamos ao que nos interessa, que é dimensionamento de saídas de emergência. Instrução técnica número 11, ok? Bom, então as saídas de emergência, elas são consideradas como o coração do projeto. E isso, gente, é o que mais dor de cabeça dá para o projetista. Se é uma edificação que já existe, fica difícil você, às vezes, ter que adaptar uma saída que já existente, né, para atender ao Corpo de Bombeiros. Se é projeto novo, fica fácil. Né? Se a construção não foi feita ainda, fica bem mais fácil. Mas se já existe a edificação, fica complicado. Às vezes fica difícil para a gente. Tá? Então, quando nós chegamos nesse ponto, que nós vamos verificar se nós vamos precisar criar escadas, criar rampas. Nós temos, às vezes, que aumentar a largura de uma porta, ou então mesmo até abrir uma porta nova, criar uma saída alternativa para poder atender o que determina a IT11. Né? Então, isso que vai tornar mais difícil para a gente essa parte da saída de emergência. Então, é aí que o bom projetista, né, tem que fazer o uso do seu conhecimento e criar soluções que sejam boas para o cliente, porque o cliente ele não quer gastar, principalmente se for uma edificação já existente, ok? E às vezes essa edificação ela tem uma arquitetura que o proprietário não quer mudar, então isso aí complica um pouco para a gente. O ponto principal da saída de emergência é o tempo necessário que nós temos que desocupar a edificação. Então nós temos que ter em mente a velocidade do escoamento dessa população. Tá? E essa velocidade ela é determinada pela legislação do Corpo de Bombeiros. Então é um valor reconhecido e é um valor recomendado pela norma. O que a legislação disso no Brasil todo recomenda? Né? Que nós temos que adotar como medida 55 centímetros a largura mínima de uma saída de emergência. Então, o que é esses 55 centímetros? É o que nós chamamos de unidade de passagem. Então, uma unidade de passagem, o valor dela é 55 centímetros. O que significa unidade de passagem? É a largura exata de ombro a ombro de uma pessoa passando por uma abertura. Então é considerado 55 centímetros, ok? Agora, para a gente dimensionar exatamente essa velocidade de uma edificação, não é uma coisa assim tão simples, porque nós temos outros fatores que vão influenciar nessa saída ordenada das pessoas de dentro de uma edificação. Então, esses fatores precisam ser levados em consideração, ok? Então, o que nós podemos considerar? A velocidade de deslocamento. Tá? Se esse deslocamento for em trajetos horizontais, a velocidade de deslocamento determinada pelo Corpo de Bombeiros é 20 metros por minuto. Então, no plano horizontal, as pessoas vão ter que se deslocar a 20 metros por minuto. Em escadas, aí já diminui esse tempo. Já cai para 5 metros por minuto. Ok? Então, essa é a velocidade de deslocamento. Agora, o tempo máximo
Tempo máximo permitido para a gente desocupar uma edificação é de 20 minutos. Então esse é o tempo máximo requerido para a gente poder abandonar um prédio. 20 minutos como tempo máximo. De acordo com a instrução técnica número 3, que fala das terminologias, né? Saída de emergência, rota de fuga, rota de saída ou saída. É o caminho contínuo, devidamente protegido, então eles têm que estar protegido e sinalizado, proporcionado por portas, então uma porta ela pode ser uma saída de emergência, por corredores, né? Então portas, corredores, halls, passagens externas, balcões, vestíbulos, escadas, rampas, conexões entre túneis paralelos ou qualquer outro dispositivo de saída que nós tivermos na nossa edificação. Ou então a combinação desses. Tá? E ela continua definindo a ser percorrido pelo usuário em caso de emergência, de qualquer ponto da edificação, do recinto de evento ou de um túnel, até atingir a via pública ou algum espaço aberto, a via pública ou espaço aberto, que é, no caso, a área de refúgio, com garantia de integridade física. Então, essa é a definição dada pela IT3. Um fator que nós devemos considerar quando a gente estiver elaborando o projeto, né, quando a gente for falar de saídas de emergência, é a questão da acessibilidade. Porque na nossa edificação, nós podemos ter pessoas com dificuldades de locomoção. Então, nós temos que perceber, ter essa noção, né, que nós temos esse público e nós temos que permitir que esses tenham autonomia e segurança para poder sair da edificação. Então, nós temos que pensar nos mobiliários, nos equipamentos, né, todos aquilo que possam determinar, possam mostrar para a gente uma dificuldade, né, de locomoção. Essas determinações legais para a gente poder fazer um projeto com acessibilidade, ela atende às recomendações da NBR 9050 de 2004. Então, esta NBR, que é de acessibilidade, mobiliário, espaço e equipamentos urbanos, ela dá para a gente dados para que nós possamos planejar com eficiência a nossa saída de emergência, visando este público. Outro item, rota acessível. O que é uma rota acessível? É um trajeto contínuo, desobstruído e sinalizado, que vai conectar os ambientes externos ou externos de qualquer espaço de uma edificação, que você possa utilizar de uma forma autônoma e segura por todas as pessoas, inclusive as pessoas que têm necessidades especiais, problemas de deficiência física ou então mobilidade reduzida. Tá? E aí você pode incorporar corredor, piso, rampa, escada, elevador, né, com alguma restrição, mas podemos... isso nós determinamos que é uma rota acessível. Muitas vezes, uma desocupação da edificação, ela é fracassada, tá, por uma ou mais causas, né, as principais. Demora em os ocupantes perceberem o fogo. Então, os ocupantes da edificação, eles não têm noção que está pegando fogo, demora para perceber. Tá? Rotas de saída de emergência bloqueadas pela presença de fumaça. Então, uma fumaça ela pode bloquear as saídas de emergência. Nós podemos ter na nossa edificação ocupantes que não conhecem as rotas de saída de emergência. As rotas de saída de emergência, elas foram inadequadas, o projeto ele foi mal feito. E o número e largura de saídas de emergência fechadas, ou então com algum objeto depositado, dificultando ou fechando totalmente
a passagem, ou seja, obstruir as saídas de emergência. Então, esses são alguns dos pontos que levam ao fracasso na desocupação. Vamos estudar, então, como que nós vamos constituir a rota de saída de emergência, começando pelo plano horizontal. Então, no plano horizontal, nós temos que considerar todos os caminhos ou todos os espaços que estão localizados dentro dos pavimentos, no interior da edificação, que possa dar acesso a uma área de fuga, a um pavimento, ou a uma escada, ou uma rampa. Né? Então, esses locais que nós vamos considerar podem ser, por exemplo, corredores. Então, um corredor pode ser saída de emergência, um saguão, passarela, varanda, sacada, terraço ou qualquer outro espaço que nos dê acesso à área externa. Tá, ok? No plano vertical, nós vamos considerar todos os caminhos ou todos os meios para você se deslocar entre níveis, entre pavimentos. Tá? Então você vai sair de um pavimento, vai descer para outro pavimento e esse pavimento que você desceu, ele vai te dar acesso a uma área de refúgio. Tá? Então nesse caso nós teremos as escadas, as rampas e os elevadores de emergência. Então lembra que eu citei lá atrás elevadores? Não é qualquer elevador, é um elevador específico para isso. Elevadores de emergência. Bom, no pavimento de descarga ou saída final, o que é isso? Todo mundo vai sair para a rua ou para uma área protegida. Nós chamamos isso de pavimento de descarga, onde todo mundo vai sair. Ok? Então, o pavimento de descarga é a área no térreo, a partir do fim da escada, da rampa, da passarela ou do elevador de emergência, tá? Que vai dar acesso a uma área protegida. Tá? Então, pode ser de segurança absoluta, então é um espaço livre no exterior do prédio ou da própria rua, é uma área livre, ou então esse pavimento de descarga ele pode ter uma segurança temporária, chamada exclusivamente de área de refúgio, onde as pessoas vão ficar com segurança por um tempo, até que elas possam ser resgatadas. Então, como que nós vamos constituir as rotas de saída de emergência? Nesse projeto, no projeto das rotas, quando a gente vai dimensionar as rotas de saída de emergência e as aberturas, nós temos que levar em consideração 4 pontos importantes. O primeiro ponto é o planejamento das rotas de saída. Nós temos que planejar essas rotas de saída levando em consideração a natureza da ocupação. Então, quando a gente classificou lá no Decreto 63.911, nós classificamos quanto à ocupação. Então, nós temos que ter essa classificação, quanto à natureza da ocupação, quanto à área ocupada do local que você vai fazer o seu projeto da rota de saída, a altura da edificação, a carga térmica, o número de ocupantes da edificação. Para que a gente precisa tudo isso? Para determinar o número de rotas de saídas necessárias, quantas rotas eu vou precisar, a localização dessas rotas, de acordo com as distâncias máximas a serem percorridas. Então, esse é outro fator que nós vamos dimensionar, distância máxima a percorrer, para poder alcançar do ponto mais distante onde a pessoa está, ela alcançar a saída de emergência mais próxima, e a largura dessas saídas de emergência. Agora, se nós estivermos fazendo o planejamento da saída de emergência de um ambiente de reunião de público, ok? Então, nós temos que ter o número de pessoas, a largura e localização. Nós temos que considerar 3 elementos. A localização das pessoas. Então, a localização de possível foco de incêndio. Então, nós temos que prever onde que pode acontecer de pegar fogo. A localização das portas de saída. E levar em consideração que cada pessoa, independentemente da sua localização no ambiente, sempre tem que ter uma alternativa
de encontrar uma porta de saída, deslocando-se para o lado oposto ao fogo. Então essa é a regra básica. A pessoa tem que encontrar uma saída, deslocando-se ao lado oposto do fogo. A proteção das rotas de saída. Elas têm que ser protegidas. Essa proteção inclui o controle de fumaça, ok? As paredes, as portas, corredores, antecâmaras, caixa, rampa clausurada, tem que ter resistência ao fogo, e essa resistência ao fogo tem que obedecer os tempos mínimos determinados pelas normas brasileiras, pelas NBRs, ou então pela legislação do Corpo de Bombeiros de cada estado. 3. Sinalização e iluminação de emergência. As rotas de saída, elas precisam estar muito bem sinalizadas para que os ocupantes, principalmente aqueles que não estão acostumados, um visitante, por exemplo, né, não estão acostumados com aquela edificação, possam identificar com facilidade o caminho que ele vai ter que seguir. Então, essa iluminação de emergência, ela tem que ser disposta de tal forma que ela indique o caminho a percorrer no caso de um incêndio, ok? Então, e lembrando, né, que nós temos que prever uma sinalização adequada para as pessoas portadoras de deficiência. Aí, nesse caso, a gente tem que auxiliar nessas condições. E 4, sistema de detecção e alarme de incêndio. Esses equipamentos de detecção e alarme são muito importantes porque eles que vão detectar o incêndio antes do ser humano. E assim que eles detectarem, eles já vão avisar os ocupantes que existe uma emergência. E quando esse aviso é dado o mais breve possível, nós vamos ter uma saída imediata. Porque o problema maior que nós temos no incêndio é a intoxicação por fumaça. E a fumaça, ela toma um volume muito grande, muito rápido, numa situação de incêndio. Então, com os detetores e com os alarmes, a gente consegue agilizar o processo de abandono do prédio antes que a fumaça possa tomar conta desse prédio e aí causar problemas mais sérios. Então, quanto antes esse incêndio for detectado, quanto antes esses ocupantes forem alertados, mais rápida, mais efetiva será a desocupação da minha edificação. E isso associado, lógico, com as saídas de emergência bem dimensionadas. Como nós vamos dimensionar, então, as larguras da saída de emergência? Essas larguras mínimas, tá? Elas são calculadas baseado na lotação da minha edificação, no tipo de saída, se nós temos corredor, porta, rampa, escada, ok? E ela tem que ser dimensionada de tal forma que ela possa nos permitir um abandono no tempo mais rápido possível. Então, nós vamos calcular a largura mínima, o que não nos impede de colocar uma largura maior. Quanto maior, melhor. Tá? A nossa referência, né, é chamada unidade de passagem. Ok? Então, a gente tem a sigla UP, unidade de passagem. Uma unidade de passagem, ela mede 55 centímetros. Então, o que é a unidade de passagem? Largura mínima necessária para passar uma fila de pessoas em trânsito normal, que é a largura de ombro de uma pessoa. Ok? A gente adota como prática 60 centímetros. Então, no estado de São Paulo, a largura mínima exigida, né, é de 1,20 m. Então, nós vamos calcular. E se o nosso cálculo der uma unidade de passagem, você vai fazer 1,20 m. E não 55 ou 60. Capacidade da unidade de passagem. É o número máximo de pessoas em fila que pode passar numa unidade de passagem por uma unidade de tempo.
que é 1 minuto. Então, nós temos uma tabela que vai falar para a gente quantas pessoas vão poder passar por aquela saída em 1 minuto, que é a capacidade da unidade de passagem. O critério de cálculo da largura mínima para todos os espaços arquitetônicos na sistema de emergência são os ambientes, tá? Então, qual o critério de cálculo para o ambiente? Depende do ambiente. Então, nós temos que fazer uma análise para cada ambiente. Corredores, passarelas, antecâmaras, saguão dos pavimentos. Critério de cálculo é a população desses pavimentos. Escadas, rampas e descargas, o critério de cálculo é o pavimento de maior população. Então, quando nós tivermos que dimensionar uma escada, nós vamos dimensionar todas as escadas baseados no pavimento de maior população. Portas, critério de cálculo, a população daquele ambiente, daquele pavimento ou do pavimento de maior população. A largura dessas partes, né, que vão constituir a rota de saída de emergência, para que a gente possa ter uma desocupação rápida e segura, elas são determinadas a partir das unidades de passagem. E essas unidades de passagem, essas larguras, estão definidas na NBR 9077 e também pela Instrução Técnica número 11, que é o nosso assunto de hoje. Tá? As larguras mínimas dos corredores, passagens, escadas, rampas e descargas têm que ser também atender a IT 11 e a NBR 9077. A largura mínima de qualquer acesso tem que corresponder a 2 unidades de passagem de 60 centímetros. Então, largura mínima sempre vai ser 1,20 m. Isso para qualquer acesso, ok? Que corresponde a 2 unidades de passagem de 60 centímetros. Nas edificações gerais, a NBR 9050, ela determina que os corredores das edificações, em geral, têm que ter as seguintes larguras mínimas para permitir uma circulação normal dos deficientes físicos. Então, corredores de uso comum em edificações multifamiliares. Esse corredor tem que ser maior ou igual a 1,20 m quando esse corredor tiver o comprimento máximo de 10 metros. Então, se o corredor tiver máximo 10 metros, a largura dele tem que ser maior ou igual a 1,20 m. Maior ou igual a 1,50 m quando esse corredor tiver um comprimento maior que 10 metros. Então, já é uma determinação da fase construtiva da edificação, ok? Corredor de uso público. Corredor de uso público tem que ser maior ou igual a 1,5 m, independente do tamanho do corredor. Se eu tiver um grande fluxo de pessoas, né, um shopping, por exemplo, nós temos uma fórmula para a gente poder dimensionar a largura desse corredor, que é esta fórmula aqui, onde L vai ser a largura da faixa livre, vai ser igual F, que é o fluxo estimado de pessoas em minutos por metro, dividido por K, que é o fluxo confortável de 25 pessoas por minuto por metro, em ambos os sentidos, mais somatória de I. A somatória de I é meio, tá? Que é o somatório do valor adicional de impedância, tá? Onde o I é 0,25. Esse L ele tem que ser maior ou igual a 1,20 m. Então, qualquer valor que... Eu vou fazer esse cálculo. Qualquer valor que der maior ou igual a 1,20 m vai ser o nosso largura do corredor para grande fluxo de pessoas. Bom, continuando então, maior ou igual a 1,65 m, que vai corresponder a 3 unidades de passagem, 1,65 m, nas divisões, 3 unidades de passagem, nas divisões H2,
e H3. H2, locais onde as pessoas requerem cuidados especiais por limitações físicas ou mentais. H3, hospitais e assemelhados. Porém, em locais onde não é necessária a passagem de macas e camas. Então, se você não vai ter trânsito de macas e de camas, esse corredor ele pode ser maior ou igual a 1,65 m. Maior ou igual a 2,20 m, que vai corresponder a 4 unidades de passagem de 55 centímetros. Onde que nós vamos ter esse corredor? Divisão H3 também, só que para locais onde é necessário a passagem de camas e macas. Então, se eu tiver trânsito de camas e de macas, o corredor tem que ter no mínimo 2,20 m. Se eu não tiver trânsito de camas e de macas, no hospital o corredor pode ter apenas 1,65 m. Aqui, a IT traz para a gente um pequeno esquema mostrando como que nós vamos medir essa unidade de passagem. Então, eu tenho um corredor aqui, então, só para a gente ter uma ideia, eu vou supor, né, que essa medida aqui é 1,30 m. Ok? Então, esta medida aqui, deste ponto da parede até o outro ponto da parede, é 1,30 m. Só que 1,30 m não vai ser a nossa unidade de passagem. A nossa unidade de passagem vai ser esta aqui, 1,20 m, descontando a largura do pilar. Então, quando a gente considera a largura de um corredor, nós temos que descontar qualquer obstáculo que tenha nesse corredor. Então, um pilar, por exemplo, um bebedouro. Então, qualquer obstáculo, né, uma pia, qualquer coisa, qualquer obstáculo que eu tenha nesse corredor, ele vai diminuir a minha unidade de passagem. Então, a unidade de passagem é a largura livre daquele corredor, descontando os pilares, por exemplo. A porta, né, a forma de abertura das portas, as portas de emergência, elas têm que abrir em ângulo de 90 graus, ou 180, ok? Só que esta abertura, ela não pode diminuir a unidade de passagem, a largura da saída de emergência. Então, nós temos que considerar a abertura dessa porta como sendo um obstáculo no caso do dimensionamento do nosso corredor. Então, as portas, elas podem abrir em 180 graus, no sentido sempre do fluxo de saída, do trânsito de saída, ok? Só que o giro delas, ela pode ocupar somente metade da largura efetiva do corredor máximo. E a outra metade tem que deixar completamente livre para o trânsito das pessoas, tá? Lembrando sempre, largura mínima, 1,20 m. Ok? Então, para ocupações em geral, o que vai sobrar depois com a porta aberta é 1,20 m. Para as divisões H2 e H3, 1,65 m. Então, está aqui um exemplo. Né? Nós temos esta porta aqui. Esta porta, ela abre, mas ela ainda tem esse pedacinho que avança no corredor. Tá? O máximo permitido é de 10 centímetros de avanço dessa porta para o corredor. Já a porta, essa porta que 90 graus aqui, ok? Porta que abre 180 graus, também ela no máximo é permitido 10 centímetros avançando no corredor. Lembrando que é preciso sobrar, quando a porta abre, é preciso sobrar 1,20 m para edificações em geral e 1,65 m para divisões H2 e H3. Ok? Então, esse D aqui, esse D é justamente esta largura. Então, esse comprimento
é no máximo essa largura dividido por 2. Ok? Obstáculos que eu possa ter na rota de saída, né? Saliência, tá? Tem que atender a IT11. A largura mínima dos corredores que vão constituir a saída de emergência tem que ser medida sempre na sua parte mais estreita. Mas são admitidas algumas saliências, né? Saliência, por exemplo, de guarnição, dos marcos das portas, pilares, desde que tenham as seguintes dimensões. Essas saliências, guarnições, elas têm que ser menor ou igual a 10 centímetros por 25, sendo 10 centímetros na dimensão da largura da saída, para rotas que tenham largura maior ou igual a 1,20 m. Elas podem ser maiores que 10 centímetros por 25, sendo 10 centímetros na dimensão da largura da saída de emergência, somente para rotas com larguras calculadas em função da população e que sejam maiores que 1,20 m, que sejam maiores que 1,20 m, acrescidas da saliência do obstáculo. Então, nós temos que acrescer essa saliência, 1,20 m mais essa saliência. Então, está aqui um exemplo, né? Então, são admitidas, né? Então, eu tenho aqui uma viga de 25 centímetros de largura e a espessura dela maior que 10 centímetros, ok? Então, eu vou ter essa distância aqui maior que 1,20 m. Então, eu terei 1,20 m somado com a saliência que eu observei. Pisos. Como que são os pisos dos corredores e os pisos das descargas? A superfície deles tem que ser regular, tem que ser firme, tem que ser estável, antiderrapante, tá? Mesmo molhado tem que ser antiderrapante. Não pode provocar trepidação, então se está passando com uma cadeira de rodas, algum equipamento, não pode provocar essa trepidação, carrinho de bebê, tá? Tudo isso recomendado lá na 90-50. Agora, as declividades. Declividade nós vamos chamar de I, né? Dos pisos e dos corredores das edificações. Condições. O I, ele tem que ser menor ou igual a 2%, menor ou igual a 2%, transversalmente ao sentido do trânsito das pessoas para pisos internos. Então, se as pessoas estão indo neste sentido, a inclinação deste piso nesse sentido, transversal, tá? Tem que ser menor ou igual a 2%. Vou mostrar como que a gente calcula esses 2%. O I, menor ou igual a 3%, isso para ambientes externos, né? I, menor ou igual a 3%, na transversal ao sentido do trânsito das pessoas para pisos externos. I, menor ou igual a 5%, longitudinal, ou seja, no mesmo sentido do trânsito das pessoas. Ok? Então, tem que ser menor ou igual a 5, porque se for maior ou igual a 5, essa inclinação deixa de ser piso e ela passa a ser considerada uma rampa. Então, a rampa é acima de 5%. Pequenos desníveis, né, degraus, pequenos degrauzinhos, né, de qualquer natureza, nós vamos tratar do seguinte, ó, a altura desse degrau. Então, eu tenho um piso e um pequeno degrauzinho aqui. Essa medida aqui, ó, medida D. A D, menor ou igual a 5 milímetros. Ó, não é centímetro não, hein? Menor ou igual a 5 milímetros. Não precisa fazer nada. Você pode deixar, não tem problema nenhum. Se esse degrauzinho tiver entre 5 e 15 milímetros, nós temos que ser tratados em forma de rampa, com declividade máxima de 50%. Ok? Então, seria 1 de altura para 2 de comprimento, que daria 50%. Então, se eu tiver um degrau nesse daí, eu tenho que fazer uma rampinha dele. Então, nós temos que vir aqui
com o pedreiro, né? Está aqui o degrau, e nós vamos fazer uma rampinha. Ok? Aqui 1 unidade, aqui 2 unidades, que daria os 50%. No máximo, declividade máxima. Quando esse D é maior que 15 milímetros, nós vamos considerar como degrau. Então, o D é maior que 15 milímetros, nem adianta querer fazer rampa. Ele vai ser considerado como degrau. Ok? Então, está aqui, né? O piso dos corredores das descargas, né? Nós temos aqui menor ou igual a 5 milímetros, não demanda nenhum tratamento. Agora, entre 5 e 15 milímetros, nós temos que transformá-lo numa pequena rampinha. Tá? Então, 1 de altura por 2 de largura. Ok? Então, esse é o detalhe dos desníveis em pisos e corredores de acordo com a 90-50. Bom, agora, e a largura da saída de emergência? Como que a gente vai fazer o cálculo dessa população atendendo a IT11, saída de emergência? Tá? Então, para esse cálculo do número de unidades de passagem da rota de fuga, nós vamos utilizar esta fórmula aqui. Tá? Nós vamos usar essa fórmula, onde N é o número de unidades de passagem que eu terei na minha saída de emergência, P é a população que eu tenho no ambiente, no pavimento, né? O número de pessoas que eu tenho que tirar daquela edificação, e o C é a capacidade da unidade de passagem. Ok? Então aqui mostra, né? 1 unidade de passagem, 2 unidades de passagem, 3 N unidades de passagem. Ok? Aqui só ampliando, né? Para que a gente possa ter uma ideia, né? Da largura. No mesmo ambiente eu posso ter populações diferentes, tá? Baseado na sua ocupação, e isso pode alterar as unidades de passagem necessárias. Eu posso ter um número diferente, né, daquilo que a norma determina, sempre para mais. Ok? Então, para o dimensionamento, nós temos que adotar a situação mais desfavorável, pensando na população. Pensando na população, pensando no risco. Vamos dimensionar sempre na pior situação. Então, esse daqui é um memorialzinho, né, onde a gente vai poder fazer o cálculo da saída de emergência. Tá? Eu vou ampliar essa folha. Tá? Então, nós temos aqui. Então, peguei como exemplo, né, a nossa escola aqui. Ela é do grupo E4, porque é uma escola técnica. Peguei como exemplo o segundo pavimento, tá? O pavimento superior. Nós temos 2 pavimentos aqui. Então, o segundo pavimento é o de maior população. O item 1 vai trazer para mim o cálculo da população. Então, informamos que nós vamos utilizar a IT11, o anexo A e a tabela 1 como critério adotado. Essa tabela 1 vai trazer para a gente, olha, para as salas de aula, nós temos que dimensionar uma pessoa para 1,5 metro quadrado de área de sala de aula. Então, aí é para calcular a população máxima. Para salas administrativas, nós teremos uma pessoa para cada 7 metros quadrados de área. De onde eu tirei isso? Daqui. Tá? Então, voltando lá, o nosso é o E4, então o E4 ele está aqui, e ele diz, ó, uma pessoa para 1 metro quadrado de área de sala de aula. Então, este é o anexo A, é a tabela 1 do anexo A da IT11. Ok? Então, vamos voltar lá. E para a área administrativa, 1 para cada 7 metros. Então, a gente consegue aqui calcular a população máxima. População máxima. Dimensionei, calculei, contei quantidade de pessoas. Então, nós temos aqui, nas salas de aula, 160 pessoas. E no administrativo, 75 pessoas. O que vai me dar um total, no primeiro andar, de 175 pessoas ocupando
o pavimento superior. Então, nós temos população total do pavimento, 175 pessoas. É a população máxima. Agora, o item C da nossa fórmula é a unidade de passagem. Como eu estou no andar superior, eu tenho que dimensionar por quem? Pela escada. Então, voltando aqui, nós temos aqui no E4 a capacidade da unidade de passagem. O que isso quer dizer? Para acessos e descargas, esta unidade de passagem ela tem que ter a capacidade de tirar 100 pessoas por minuto. Para escadas e rampas, essa unidade de passagem que eu estou calculando, ela tem que ter capacidade de tirar 75 pessoas por minuto da minha edificação. Já para as portas, essa unidade de passagem, se eu estiver dimensionando porta, ela tem que ter capacidade de tirar 100 pessoas por minuto. Então, no nosso caso, como nós estamos dimensionando as escadas, o meu valor C, que é a capacidade da unidade de passagem, é 75. Então, eu coloquei aqui, para rampas e escadas, o valor de 75 para C. Ok? Então, eu já tenho o P, que é a quantidade de pessoas que eu tenho, e eu já tenho também o C, que é a capacidade da unidade de passagem, que eu tirei dessa tabela. Então, continuando a segunda parte, o cálculo. Lembrando a fórmula, N é P dividido por C. N, 175, que são a quantidade de pessoas, dividido por C, 75, me deu 2,33. Neste caso, nós vamos arredondar para 3. Então, o que a IT11 determina para mim? Que eu preciso ter 3 unidades de passagem. Então, para acesso e descargas, eu calculei 3 unidades de passagem. Ok? Bom, agora chega a conclusão. Eu vou verificar a saída que eu tenho, a saída existente. Eu fui lá, eu medi, deu 2,20 metros. 2,20 metros equivale a 4 unidades de passagem. E quantas que a IT determinou? A IT me determinou 3 unidades de passagem. Ok? Então, aqui, 3 unidades de passagem. Então, chego à conclusão que, considerando o enquadramento para acesso e descarga, no qual exige da edificação 3 unidades de passagem, e o cálculo de saídas existentes determinou que a edificação possui saídas de 3 unidades de passagem. Assim, as saídas de emergência atendem os requisitos quanto à ocupação exigida pela IT11. Então, é dessa forma que a gente calcula a largura das nossas saídas de emergência, é por unidade de passagem. Ok? E aqui está o nosso relatório completo, esse relatório que a gente acabou de verificar. Perfeito? Bom, gente, então a gente encerra por aqui. E para o vídeo não ficar tão longo, como disse no início, eu dividi em 2 partes, nós teremos a parte 2 na sequência. Ok, pessoal? Muito obrigado e até o próximo vídeo.